E aí, pessoal, tudo certo? Antes da gente começar nosso papo de hoje, aquele pedido rápido de sempre. Se você curte o nosso trabalho, já deixa o like, comece a seguir o canal e compartilha com a galera. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdo novo. Valeu mesmo! Bom, hoje a gente vai desvendar um princípio do direito penal que é, no mínimo, intrigante e que faz a gente se perguntar: será que todo ato que é contra a lei é de fato um crime? Pois é, vamos pensar nisso. Essa pergunta, que parece até boba, vai direto no coração do que a gente vai explorar hoje: a ideia de proporcionalidade na lei. Todo mundo aqui sabe por intuição que essas duas ações não têm o mesmo peso, né? Mas como é que a justiça transforma essa intuição em algo concreto, em uma regra? A resposta está num conceito fascinante. Então, o que a gente vai ver hoje? Nosso roteiro é esse aqui. A gente começa entendendo essa questão da relevância, depois apresenta o princípio que é a solução para isso, detalha como os tribunais aplicam na prática, vê uns exemplos e, no final, a gente entra no grande debate que tudo isso gera. Vamos lá. Para começar, o grande desafio é o seguinte: nem todo ato ilegal machuca do mesmo jeito. O direito penal é tipo a ferramenta mais pesada que o Estado tem na mão. Por isso que a gente fala que ele é a última ratio, sabe? O último recurso. Usar ele para qualquer coisinha seria como usar um canhão para matar uma formiga. Um exagero. Para uma coisa ser considerada crime de verdade, ela tem que passar por um checklist duplo. Primeiro, a chamada tipicidade formal. A ação que a pessoa fez se encaixa na descrição que está lá na lei? Pegar algo que não é seu, bate com a descrição do crime de furto no Código Penal? Ok, primeiro cheque. Mas aí vem o segundo passo que é fundamental, a tipicidade material. E aqui a pergunta é outra: essa ação causou um dano de verdade, uma lesão importante no patrimônio da vítima? E é aí que tá o pulo do gato, gente. Se a resposta para essa segunda pergunta for não, se o dano for mínimo, irrisório, o sistema penal meio que diz: olha, isso até parece com um crime que está escrito na lei, mas o estrago foi tão pequeno que não vale a pena ligar toda essa máquina pesada da justiça criminal para resolver isso. A lesão, em uma palavra, é insignificante. E é exatamente para resolver essa questão da desproporção que o direito inventou uma ferramenta muito específica. E é aqui que a gente entra de cabeça no princípio da insignificância. Basicamente, o que esse princípio diz, que também chamam de princípio da bagatela, viu? É que ele funciona como um filtro de relevância. Ele olha para a situação e, se o dano for desprezível, ele fala que o ato, mesmo sendo tecnicamente legal, não é materialmente um crime. A conduta é considerada atípica, ou seja, para o direito penal, é como se o crime nem tivesse acontecido. E o mais legal é que essa ideia não surgiu do nada, sabe? Ela está super conectada com outras filosofias maiores do direito. Uma delas é a da intervenção mínima, que diz que o direito penal tem que ser a última cartada. E a outra é da fragmentariedade, que significa que ele só vai se meter para proteger as coisas mais importantes da sociedade contra os ataques mais sérios. Faz todo sentido, né? Beleza, mas aí vem a pergunta: como é que um juiz decide o que é insignificante e o que não é? Não é no achismo, não. O Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, criou um checklist bem claro, com 4 pontos que precisam ser analisados em cada caso. Agora, o ponto-chave aqui que tem que ficar muito claro é que esses 4 critérios, esses vetores, como eles chamam, são cumulativos. Ou seja, precisa ter os 4 juntos para o princípio valer. Não adianta só o valor do objeto ser baixo. A conduta inteira da pessoa tem que ser pouco ofensiva e pouco reprovável. Agora que a gente já entendeu a teoria e o checklist, bora ver como isso funciona na vida real, porque é na prática que a coisa fica interessante. Aliás, falando em prática, se você está curtindo essa análise e acha que algum amigo ou colega também ia gostar, compartilhe esse material. Ajuda demais a gente a alcançar mais gente e a continuar produzindo. Valeu mesmo. Bom, vamos lá ver onde esse princípio se aplica e onde ele não tem vez. Um exemplo clássico para entender isso é a diferença entre descaminho e contrabando. Parecem a mesma coisa, mas não são. No descaminho, o problema é grana. A pessoa traz um produto permitido, mas não paga o imposto. É um problema fiscal. Agora, no contrabando, o buraco é mais embaixo. A pessoa está trazendo algo que é proibido, como armas ou drogas. Aí o problema não é o imposto, é a segurança e a saúde pública. Por isso que no primeiro caso dá para falar em insignificância, mas no segundo, de jeito nenhum. E falando nesses crimes fiscais, como o descaminho, os tribunais precisavam de um número, um parâmetro, certo? Então, com base em regras do próprio governo, do Ministério da Fazenda, eles chegaram num valor.
Dívidas com o fisco abaixo de R$ 20 mil são, em geral, consideradas insignificantes para o direito penal ter que se meter. Essa tabela aqui resume bem o cenário todo. Onde que o princípio geralmente não cola? Em crimes com violência ou grave ameaça, tipo roubo, aí não tem nem conversa. Crimes contra a administração pública, tráfico de drogas, moeda falsa, também não. Agora, onde ele pode ser aplicado analisando cada caso? Em furtos pequenos, atos infracionais de menores, alguns crimes ambientais e até em casos de posse de pouca munição, se a pessoa não tiver a arma. E esse ponto aqui é fundamental, tem até uma súmula do STJ sobre isso. Mesmo que o valor desviado seja pequeno, quando o crime é contra a administração pública, os juízes entendem que o dano vai muito além do dinheiro. O que se fere ali é a moralidade, a confiança que a gente tem que ter nas instituições públicas. Essa é uma pergunta que sempre aparece. Tá, mas e se a pessoa já for reincidente, já fez algo parecido antes? Bom, essa é uma discussão quente. Ser reincidente mostra, claro, que o comportamento da pessoa é mais reprovável. Por muito tempo, isso era um não automático para aplicar o princípio. Mas, mais recentemente, o STF vem dizendo que a reincidência sozinha não impede. Ela tem que ser pesada junto com aqueles outros 4 requisitos que a gente viu. E tudo isso leva a gente para a nossa parte final, que talvez seja mais filosófica, o grande debate que existe por trás desse princípio. É como se fosse uma balança. De um lado, tem um medo muito justo de que aplicar esse princípio demais crie uma sensação de impunidade, que incentive as pessoas a cometerem pequenos delitos. Do outro lado, tem a necessidade prática de não sobrecarregar o sistema de justiça, que já tem recursos limitados, com casos triviais, perdendo o foco nos crimes que realmente ameaçam a sociedade. No fim do dia, o princípio da insignificância é isso, uma ferramenta de política criminal. É uma escolha pragmática para garantir que o poder imenso do direito penal seja usado de forma mais inteligente, mais focada e mais eficaz, concentrando os esforços onde eles realmente precisam estar. Então, a reflexão que fica para a gente é essa. Onde é que a gente traça essa linha? Onde termina o bom senso da justiça e começa a tolerância com o que é errado? Encontrar esse equilíbrio é, sem dúvida, um dos maiores desafios do direito. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui. Se você curtiu essa análise, por favor, não esquece de deixar o like, é super importante pra gente. E para não perder os próximos conteúdos, siga o Direito Cast no Spotify para ouvir nossos áudios. E claro, para vídeos como este, procure por Direito Cast no YouTube ou no TikTok. Valeu e até a próxima!